Queridos irmãos, quero convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada no segundo livro de Reis, capítulo 18, e deixe a sua Bíblia aberta. Depois da leitura, nós teremos alguns outros versículos de outros livros da Bíblia, mas eles serão projetados. Você pode ficar com a sua Bíblia aberta no segundo livro de Reis, capítulo 18. Daqui a pouco nós vamos explorar algo também do capítulo 20. Eu quero falar hoje sobre o rei Ezequias, o perigo da autoconfiança. Neste mês inteiro eu tenho pesquisado a vida dos reis de Judá. Algumas histórias que nos ajudam a pensar a nossa vida. E eu quero hoje desafiar você a depender totalmente de Deus e confiar totalmente em Deus. Ezequias, o perigo da autoconfiança. Capítulo 18, versículo 1. No ano 3º de Uzias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Agora versículos 5 e 6. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Em outras palavras, não houve nenhum dos reis de Judá que confiou mais em Deus do que este rei, Ezequias. Versículo 6, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Agora, capítulo 20, por gentileza, vire algumas páginas. Capítulo 20, versículos 16, indo até o 18. E aqui nós vamos ver como vai terminando a vida de Ezequias. Versículo 16, então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos, que tu geraste, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Ezequias significa Jeová é a minha força, ou então Yahvé me dá força. É um dos 4 grandes reis de Judá. Quais são? Uzias, Ezequias, Josias e Asa. É tido como o maior expoente em confiança em Deus. O versículo 5 que lemos nos fala exatamente sobre isso. Antes dele não houve quem confiava mais em Deus, e depois dele também não houve quem confiava em Deus como ele. Ele é citado 100 vezes no Velho Testamento, nos livros de 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Jeremias, Oséias, Miqueias, e também ele escreveu o Salmo 46, um dos salmos mais lindos e confiantes da palavra de Deus. Ele foi ao trono com 25 anos de idade, restaurou o serviço do templo que o seu pai Acás tinha profanado, recolocou os sacerdotes em seus postos, voltou a sacrificar ao Deus verdadeiro, celebrou novamente a Páscoa que tinha sido esquecida entre o povo de Deus, negligenciada. Ele regulamentou os impostos da nação de forma justa. Ele também foi urbanista, fortificou cidades, também fez cidades celeiros estratégicas para a distribuição de alimento no país. Como estrategista de guerra, ele também produziu armas e multiplicou armas para a proteção e segurança da nação. Ele incentivou a agricultura e a pecuária em Judá. Em 2010, arqueólogos fizeram uma importante descoberta. Muito próximo do Monte do Templo, em Jerusalém, encontraram o selo oficial de Ezequias. Não somente comprovando a existência desse rei, mas a importância dele entre o povo. Alguns traços do rei Ezequias eu quero levantar para você à luz de textos da palavra de Deus. Em primeiro lugar, uma pessoa confiante em Deus vive a oração e os milagres de Deus. Há um escritor que se ateve a escrever sobre todas as orações contidas na palavra de Deus, o Locayer, e quando ele chega em Ezequias, ele diz o seguinte: não há um homem que tenha expressado tanta confiança em Deus nas suas orações
como este rei chamado Ezequias. Em primeiro lugar, ele confiou em Deus nas situações nacionais. Quando se tratava do seu reinado, ele confiou em Deus. Veja o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 1. Depois destas coisas e desses atos de fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrando em Judá, acampou-se contra as cidades fortes, a fim de apoderar-se delas. Depois destas coisas, um homem fiel a Deus, que fez tanto pela nação e confiava tanto em Deus, de repente vem o rei inimigo, Senaqueribe, sobre a nação de Judá e sobre ele. Depois das maiores provas de confiança absoluta em Deus, acontece o cerco de Jerusalém. Vem sobre Judá uma potência bélica ameaçando 200.000 soldados aproximadamente, vindo cercar Jerusalém e ameaçar e dizer: ou vocês se rendem e deixam que a gente entre na cidade e aí não vai haver guerra, ou então nós entramos e esmagamos Jerusalém e aprisionamos o seu rei. Alguma vez esse pensamento já te veio à mente? Depois de tanta confiança em Deus, depois de tanta fidelidade a Deus, depois de tanta busca ao Senhor, por quê os Senaqueribes vêm contra mim? Ou porque as lutas e tribulações estão fazendo cerco na minha vida? Alguns perguntam: o que eu fiz de errado? 2 Reis, capítulo 18, versículo 19, diz que o Rabsaque, que era o porta-voz do rei Senaqueribe, aquele que estava ameaçando, chega e começa a gritar para lá de fora do cerco. Ele grita para o rei dentro da cidade, dizendo: que confiança é essa na qual você se estriba? Em outras palavras, até os inimigos de longe já tinham a noção clara, a informação de que Ezequias tinha uma confiança diferenciada em Deus. No capítulo 19 inteiro de 2 Reis, o Senaqueribe zomba de Deus. Ele envia uma carta ao rei Ezequias, dizendo: você não pode confiar no seu Deus, todos os outros deuses das outras nações perderam para os nossos deuses. Nós invadimos as nações pelas quais o exército assírio marchou, e agora estamos na sua frente. Seu Deus não vai se livrar você, seu Deus não é poderoso tanto quanto os nossos deuses, e nós vamos invadir sim Jerusalém, e nós vamos entrar se você não se render e o seu exército não se render e abrir as portas da cidade. E a palavra de Deus diz que o Ezequias, confiando em Deus, gritou para o povo lá fora, para todos aqueles que estavam em Jerusalém apavorados, disse: confiem no Senhor, confiem em Deus, Deus dará livramento. E ele pega essa carta, se recolhe para o palácio, e diz a palavra do Senhor que ele e o profeta Isaías se ajoelham sobre aquela carta e dizem assim: Deus, eles estão zombando do Senhor, eles estão zombando do teu poder, mas nós confiamos em ti, nós confiamos no Senhor, o Senhor dará livramento. Aleluia! Oram, apresentam a carta diante de Deus. Sabe o que acontece? No dia seguinte, quando raia a manhã e a cidade iria ser invadida, não é invadida. Eles olham para o outro lado, 185.000 soldados assírios tinham morrido durante a noite, misteriosamente. E aí, não há invasão. E os que sobraram correram, foram embora. O rei Senaqueribe, que já havia chegado para possuir a cidade, voltou rapidamente. E quando ele chega na Síria, um levante contra ele lhe tira a vida. Uma insurreição, uma guerra civil, e ele é morto. Ezequias confiava em Deus como alguém, um líder precisa confiar. Como um líder precisa confiar quando está frente a uma nação, quando está frente a um projeto de Deus, quando está frente a uma cidade, confiar em Deus. Mas também confiou em Deus em situações pessoais. Veja comigo, segundo livro de Reis, capítulo 20, indo um pouquinho adiante, e você vai ver aqui os versículos 1, indo até o 3. Naqueles dias Ezequias adoeceu,
de uma enfermidade de morte. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Aqui é o relato da doença mortal de Ezequias. E o anúncio do profeta Isaías era: põe em ordem a tua casa, morrerás e não viverás. Pois bem, ele se vira para a parede, o Ezequias, deitado sobre o leito de enfermidade, ele se vira para a parede e chora copiosamente. E ele chora e ora, ele chora e clama a Deus. E há um outro rei ímpio que também um dia virou-se para a parede para chorar, o Acabe. Mas é interessante que o Acabe virou-se para a parede para chorar e murmurar contra Deus. E o Ezequias virou-se para a parede para orar e clamar misericórdia de Deus. A pergunta que faço é: de que forma você vira para a parede na hora dos apertos da vida? Não é uma questão de posição física, mas uma questão de disposição de alma. Veja o que Deus faz. Versículos 6, indo até o 11. Acrescentarei, e o profeta Isaías dizendo para ele: acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figo, tomaram-na, e puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor, como sinal de que ele cumprirá a sua palavra. E disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou os retrocederá. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal porém não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Em outras palavras, ele pergunta, pede a Deus um sinal de que a oração dele está respondida. Ele pede um sinal de que dali 3 dias ele esteja de volta no palácio, ele esteja de volta na casa de Deus, no templo. O sinal era esse. Havia um relógio onde, conforme a hora do dia, se batia e as sombras iam se projetando sobre uma escadaria, e conforme o degrau em que estivesse a sombra ou o sol, seria a hora do dia. O relógio que o pai de Ezequias projetou, o relógio de Acás. E diz a Bíblia que a sombra, se adiantasse, ele diz, seria até fácil de entender que algo diferente aconteceu, mas se retroceder é impossível. Então, se retroceder 10 degraus, eu vou entender que é um sinal de Deus. Ele confiava em Deus, absolutamente, tanto para a vida da nação, como para a sua vida particular. Ele confiava em Deus absolutamente, em todos os sinais, em todos os momentos, na voz de Deus e até da forma com que ele lidava com a voz de Deus, com o agir de Deus na sua vida. Portanto, confiança absoluta. E naquele dia, a sombra retrocedeu, como se o tempo tivesse girado ao contrário, nos 10 degraus, e eu não sei quais seriam as horas nesses 10 degraus, mas é a ideia de que, como se o tempo tivesse voltado atrás, uma confiança absoluta em Deus. Mas um segundo elemento na vida de Ezequias, uma pessoa confiante em Deus é serena ao administrar as crises. Houve 3 grandes crises na vida do rei Ezequias. Primeira delas, crises de escolha. Lá, quando ele nasce e vai ficando adolescente, até chegar à sua juventude, 25 anos de idade,
ele faz a melhor das escolhas na sua vida. Ele era filho de Acás, e a Bíblia diz que Acás foi um rei mau, fez o que era mal diante de Deus. Aí o Ezequias olha para o seu pai e diz: eu quero ser diferente. Que grande escolha, que escolha maravilhosa. Ele depois tem um filho chamado Manassés. O Ezequias gera um filho chamado Manassés, e esse foi pior dos piores, o pior de todos os homens, diz a Bíblia, que já passou pela face da terra. Portanto, ele tinha um pai mau, e depois teve um filho multiplicado este mal, muitas vezes, péssimo, mas ele, pessoalmente, teve decisões na vida: servir a Deus e fazer o bem, servir a Deus e confiar em Deus. Querido irmão, querida irmã, é decisão sua, é opção. Você não é forçado pelos pais. Você pode dizer: eu quero ser diferente, a minha vida será diferente. Se você tem um encontro com Cristo, você poderá ter uma vida confiante em Deus, independente do que foram as decisões do seu pai, do seu avô. Você pode ser diferente e ter uma vida abençoada por Deus. Isso é opção, isso é decisão. Uma segunda escolha é quando ele estava sendo ameaçado, de cima do muro de Jerusalém, e lá embaixo ouvindo as ameaças do exército da Síria, e também a carta do rei da Síria, e também o porta-voz do rei da Síria. E a decisão, a escolha era essa: ou abre as portas da cidade e não tem guerra, vocês se entregam, ou então nós entramos. E eu imagino que ele rapidamente pensou isso: se eu abrir as portas, eu não estou confiando em Deus. Se eu fechar as portas e clamar a Deus, Deus ouvirá. Não é fácil tomar decisões quando se trata de vidas humanas. Ezequias escolheu o certo, manteve-se firme no seu caráter. Escute isso: todas as escolhas têm ganhos e perdas. Escolhas envolvem rupturas de padrões, escolhas envolvem conforto, desconforto. É por isso que a gente diz: houve crise em Ezequias quando se tratou de escolha. Nas escolhas, ele preferiu confiar em Deus. Mas também uma segunda crise, a crise do inesperado. Estava indo tudo bem no reinado. Ele tinha paz e segurança por todos os lados. E de repente vem o exército de Senaqueribe. Ele estava seguro e de repente vem a ameaça. Deus agiu poderosamente, porque Ezequias e Isaías, o profeta, oraram, e Ezequias confiou, e Ezequias proclamou uma consideração sobre a crise do inesperado. Imaginem o seguinte: num dia, a nação desfrutando a melhor paz, segurança e prosperidade, o reinado seguro. No outro dia, uma ameaça que coloca em risco não só a capital, mas também todo o Reino Sul. Todo inesperado muda um destino traçado. Isso pode gerar uma bifurcação entre o vislumbre para algo novo, e você pode transformar uma crise em algo novo e bom. Isso depende também da sua forma de confiar em Deus. Ou então um eterno ressentimento. O que é o inesperado? A crise do inesperado é o acidente, é a demissão, é o diagnóstico inesperado. Como pode ter acontecido conosco? É o que nós perguntamos. Ou então dizemos: não estava nos planos, estava correndo tudo bem. Ou então alguns perguntam: o que eu fiz de errado? Então de repente veio a crise do inesperado. Quando falo sobre isso, lembro-me do escrito de Joni Eareckson Tada. Talvez alguns aqui já tiveram contato com o livro dela, porque foi um dos livros mais lidos no meio evangélico há aproximadamente 40 anos atrás. 1967. Era uma jovem cristã, atleta, sofreu um acidente enquanto estava mergulhando num lago. Ela mergulhou, bateu a cabeça numa pedra, não contava com aquela pedra naquele lago, exatamente naquele local, mas dali 2 minutos ela é tirada, e são os 2 minutos que transformam a vida da Joni.
e agora ela não podia mais mexer, nem os braços, nem as pernas. Esteve no hospital por um longo tempo, tentando a recuperação. E no final desse tempo de hospital, ela já estava indignada contra Deus e perguntava isso: como Deus não se importa com pessoas que o amam e que o buscam? Ela estava abalada e chegou em algum momento a pedir a morte. Um mergulho de 2 minutos muda a vida de uma pessoa. É a crise do inesperado. Mas olha o que ela escreve depois. Ela disse: eu era cristã na época, mas a vida em Cristo não definia exatamente quem eu era. De fato, eu entendia que eu era uma nova criatura, com um novo coração, pelo menos em teoria, mas eu não vivia de bem com isso. Então, depois do acidente, mergulhei por ajuda na Bíblia, esperando que Jesus devolvesse os meus movimentos. Eu precisava do meu corpo de volta. Pensando assim, eu visitei todos os cultos de cura divina, seguindo cada uma das ordenanças da Bíblia Sagrada, das Escrituras. E eu precisava da cura física. Confessei todos os meus pecados e desabei desalentada. Meus braços e pernas continuavam inertes, ela escreve. Mas depois adiante, ela, quando recebe um renovo espiritual de Deus, ela sai do hospital, sai da sua crise, e ela escreve o seguinte: um não como resposta ao meu pedido por cura física milagrosa significou para mim pecados expurgados, um amor pelos perdidos, maior compaixão pelas almas que não conhecem a Cristo, maior esperança, maior apetite pela graça de Deus, um aumento de fé, um desejo incontável, imensurável de estar com Deus na eternidade um dia, um desejo de servir pessoas enquanto passo a vida por aqui. E ela escreve algo assim: bendita e severa professora que é a minha cadeira de roda nesses anos em que Deus tem trabalhado na minha vida. E é interessante que aí ela escreve o seu livro, que se torna um livro de consolação para tantas pessoas que passam pelo mesmo problema, ou problemas parecidos com Johnny. Ela começou a fazer pinturas segurando o pincel com os dentes, e as pinturas dela foram muito valorizadas por causa disso. O livro dela já é traduzido em mais de 30 idiomas, e muitas pessoas, através da leitura, aprendem a lidar com o sofrimento, e também, da mesma forma, aprendem a reconhecer com resiliência a mão do Senhor, o cuidado do Senhor. Johnny não parou por aí, hoje ela prega na rádio, é cantora, e ela fundou uma associação, um ministério que dá suporte a pessoas tetraplégicas. A crise do inesperado, um mergulho de 2 minutos e uma vida modificada. O inesperado cerco da cidade da Síria foi um instrumento não para derrotar Ezequias, mas para aumentar a sua fé. O mergulho de Johnny não foi para derrotar a sua vida, mas para aproximá-la de Deus. Sua confiança, quando vem as crises de inesperado, continuam em Deus? Você continua confiando em Deus? A crise do inesperado não vem para destruir você, mas vem para fortalecer sua confiança em Deus. Ele também teve a crise da doença terminal. Veja comigo Isaías capítulo 38, versículos 1 a 5. Naqueles dias Ezequias adoeceu e esteve à morte, aquilo que já falamos agora há pouquinho. E veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em casa a tua ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te agora, ó Senhor, peço-te do modo pelo qual tenho andado diante de ti, em verdade, com o coração perfeito, tenho feito o que é reto aos teus olhos. E chorou Ezequias amargamente. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai, dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. A saúde, quando debilitada, fragiliza as emoções de alguém, de uma família.
muda a agenda de uma casa, altera os planos de uma família, transverte o orçamento familiar. Mas mais uma vez, Ezequias ora e chora e confia. Mais uma vez, ele confia em Deus de forma sobrenatural e Deus o responde de forma sobrenatural. Continue confiando totalmente em Deus. Terceiro elemento que vejo em Ezequias, o submeter-se à vontade de Deus, mas já com algumas restrições. E aí eu quero te chamar a atenção justamente para isso. Na doença, ele virou para o lado, chorou, e Deus deu quantos anos de vida a mais? 15 anos. 2 detalhes, nesses 15 anos a mais, ele gerou Manassés, que foi o pior dos piores. Ele foi um homem temente a Deus, mas o filho, gerado nos 15 anos a mais, destruiu uma nação inteira. Segundo, a Bíblia diz que ele se exaltou depois da cura. O orgulho subiu ao coração, e ele também, no seu orgulho, na sua ostentação, abriu as portas do palácio e mostrou para uma delegação da Babilônia tudo o que ele tinha, como uma forma de dizer: olha, eu tenho muito, tenho riquezas, a minha nação está segura, e escancara as portas para essa delegação de visitantes de Babilônia. Anos depois, Babilônia cresce os olhos, vem, invade Israel e leva todas as riquezas do templo, do palácio, da nação, e até pessoas para os 70 anos de exílio babilônico. Um conselho muito perene: peça a Deus o que está dentro da vontade de Deus, e sempre termine as orações dizendo: Senhor, faça a tua vontade. Leve a sério isso. Há orações que não deveriam ser atendidas, mas são didáticas. Por exemplo, o filho pródigo, ele pede ao seu pai a herança. O pai podia ter dito não, e o pai dá, como uma forma de dizer: ele vai aprender. Fica dentro de um propósito eterno de Deus. Deus nunca erra, e Deus não errou com o Ezequias. Não sabemos qual o propósito, mas aqui cabe um alerta veemente. Cuidado, aceite sempre a vontade de Deus e clame sempre por ela ao final das suas orações, como Jesus fez no Getsêmani, e como Jesus nos ensinou a fazer, orando e depois pedindo: seja feita a tua vontade. Quarto elemento, uma pessoa confiante em Deus não está imune, é tentada a autoconfiança. Ele era o homem mais confiante em Deus, não esqueça isso, o que lemos lá no início. Mas agora ele se tornou poderoso. Veja 2 Crônicas capítulo 32, versículos 22 e 23. Assim o Senhor salvou Ezequias e os seus moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e lhe deu descanso de todos os lados. E muitos trouxeram presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosas a Ezequias, rei de Judá. De modo que, desde então, foi ele exaltado perante os olhos de todas as nações. Um perigo. Até aqui ele não havia caído, mas a Bíblia já sinaliza: foi exaltado entre as nações. Mas também ele se tornou orgulhoso. 2 Crônicas 32, 25. Mas Ezequias não correspondeu ao benefício que lhe fora feito, pois o seu coração se exaltou, pelo que veio grande ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Um primeiro passo, ele é exaltado. Um segundo passo, ele se exalta. Terceiro passo, ele se torna um ostentador. Veja o que foi a repreensão de Isaías, o profeta, sobre ele. Isaías 39, 1 a 4. Naquele tempo enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente, que já tinha convalescido. E Ezequias se alegrou com eles e lhe mostrou a casa do tesouro, prata, ouro, especiarias, os melhores ungüentos e toda a casa de armas e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não mostrasse. Isso é ostentação. Então, o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe perguntou: o
que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram ter contigo? Respondeu Ezequias: de uma terra remota vieram ter comigo, de Babilônia. Ele ainda perguntou: que foi que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo que há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Ostentação é mostrar o que tem de benécias e falar sobre elas constantemente. A ideia de competir a partir de bens materiais, de competir a partir de poder, competir através daquilo que deveria ser bênção de Deus para a sua vida. E quem é abençoado apenas agradece a Deus. Você não precisa ostentar, mostrar, e assim por diante. Querer provar que é o maior. Isso me faz lembrar dois fazendeiros que se encontraram, e os dois eram ostentadores. E um começou a conversa perguntando qual o tamanho da sua fazenda. E o outro disse: olha, não é muita coisa não, mas é mais ou menos aí em torno de 3.000 hectares, por aí. E a sua? Aí ele respondeu, o outro: a minha é assim. Eu saio pela manhã com o meu jipe e na hora do almoço ainda não cheguei nem na metade dela. Aí o outro, não querendo ficar para trás, disse: eu também já tive um jipe desse, mas posso te indicar um bom mecânico depois. Ostentação. Dizem que aquela atriz Elizabeth Taylor, em cada uma das suas falas, a cada 90 segundos aproximadamente, ela fazia um autoelogio. Falando, ela falava algo sobre ela. Ao passo que Eleanor Roosevelt, esposa do presidente americano, poderia conversar por dias seguidos, sem citar a si mesma, sem citar a ela. Há pessoas que se orgulham por estarem sendo abençoadas por Deus. Quando crescer, não se envaideça. Que química horrível teve Ezequias: poder, glória e ostentação. Quem diria que o homem do qual a Bíblia diz é alguém que nunca antes houve pessoa que confiasse, rei em Judá, que confiasse tanto em Deus como ele, nem depois. Que grande legado ele podia ter deixado. Guardou os mandamentos, apegou-se ao Senhor, lograva êxito em tudo que fazia. Mas agora, multimilionário, poderoso, seguro, se torna autoconfiante. Cuidado com a espiral do sucesso. Aquilo que pode te levar para o alto, pode em algum momento ser também a espiral da decadência. Para medir essa situação, é interessante que um professor de psicologia montou uma escala de nível de resiliência ao sucesso, fama e dinheiro. Por exemplo, nessa escala entra Amy Winehouse, um exemplo de alguém que, quando não era tão conhecida, cantava muito bem, talentosa, educada, mas tão logo chegou a fama, o sucesso, o dinheiro, entrou numa espiral de autodestrutividade. Entra Elvis Presley, Michael Jackson. Foi Santo Agostinho que disse: o orgulho transformou anjos em demônios, e somente a humildade pode transformar homens em anjos. Veja as últimas palavras a respeito da vida e do reinado de Ezequias. Capítulo 20, repetindo aqui os versículos 16 indo até o 18. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. E aqui ele já está exortando por causa do coração de Ezequias, por causa da autoconfiança e não mais a confiança em Deus, por causa do orgulho e não mais a humildade e dependência do Senhor. E ele diz: eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos, que tu geraste, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Ezequias caiu na autossuficiência.
Todos nós precisamos ter doses de autoconfiança. Isso é bom e é importante. Todos nós precisamos de autoestima. Isso é bom e é importante. Todos nós precisamos confiar naquilo que fazemos. Nós temos aqui na igreja irmãos empreendedores, temos irmãos que exercem liderança em determinadas áreas, na cidade, no município. Isso é importante. Mas a nossa autoconfiança precisa estar permeada, impregnada pela confiança em Deus. Ela não pode ser maior em nada do que a nossa dependência diária de Deus. Foi Billy Graham que, pregando, disse: nossa filosofia moderna de autoconfiança e autossuficiência tem levado muitos homens a crerem que podem ter sucesso na vida sem Deus. Religião, dizem eles, serve para pessoas emotivas, mas não interessa ao homem que já confia em si mesmo e já pode por si mesmo. E, lamentavelmente, esta geração de maior autoconfiança se tornou a geração que mais produziu toxicômanos, criminosos, guerras, lares desfeitos, assaltos, roubos, assassínios, suicídios. É a geração que mais acreditou e confiou em si mesmos. É tempo de todos nós, a começar pelos intelectuais, diz ele, repararmos os erros desses grandes equívocos e nos dobrarmos diante de Deus e confiarmos no Deus, Senhor de todas as coisas. Era o imperador Júlio César de Roma, que começou a ser endeusado, divinizado, de tão poderoso que ele era nas batalhas e conquistas. E quando ele viu que esse perigo estava acontecendo, ele, que era um homem que não conhecia Deus, era um pagão, ele contratou um escravo para andar sempre ao seu lado na biga. E ele dizia ao escravo: quando você ver que pessoas começam a ovacionar a mim, por favor, grita aos meus ouvidos: César, você é apenas um humano, é apenas um mortal. E ele andava, e ele ia, e o escravo era contratado para dizer: lembre-se, és um mortal. Deus nessa noite está avisando a todos nós: lembremos-nos, somos mortais. Lembremos-nos, precisamos ter coração humilde e confiante em Deus. As crises de Ezequias instrumentalizaram ele para a sua relação com Deus, e os seus benefícios o levaram ao declínio. Irmão e irmã, sua suficiência vem de Deus. Nossos negócios, finanças, carismas, vêm de Deus. A nossa confiança precisa estar em Deus. Trabalho cristão, liderança de um pai de família, igreja, etc. Nossa confiança tem que estar em Deus. Enquanto eu pregava aqui, talvez alguns se identificaram com a primeira etapa de Ezequias, confiantes em Deus absolutamente. Eu quero te dizer o seguinte: continue confiante em Deus absolutamente, em tudo. Alguns, quem sabe, na fase de transição, sendo tentados a confiar em si mesmos. Então, cuidado, é o momento de dar um passo atrás e confiar só em Deus. E outros, quem sabe, vislumbrados pela autoconfiança, já estão deixando Deus para fora dessa equação. Em que etapa você está?